Diz assim, capítulo 8, verso 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muitos tempos havia impressionado com as suas artes mágicas. Desculpa. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. E chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus? Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento no seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. E evangelizavam. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca.
nem na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então Eunuco disse a Filipe: peço que você me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito que, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E esse foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Até aqui a porção da palavra do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a entender, Pai, esse capítulo tão maravilhoso, Pai, com tanta riqueza, né, de detalhes, com tanta riqueza da ação do Teu Espírito Santo na vida da igreja, na expansão do Teu Evangelho. Abra o nosso entendimento, Pai, para que possamos desfrutar, Senhor, da alegria, da mesma alegria, Pai, que o povo de Samaria desfrutou quando Filipe pregou para eles, e também a mesma alegria que o eunuco, Senhor, teve quando recebeu a luz e o entendimento da Escritura. Assim que oramos, pedindo em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu vou tratar aqui, hoje à noite, de 3 personagens básicos aqui. Está muito claro aqui. Filipe, primeiro Saulo, está no comecinho aqui do capítulo, os primeiros 4 versos. Depois Filipe, que é a grande parte de toda a narrativa que trata do testemunho dele. E de Simão, esse Marco que se converteu isso aqui lá em Samaria. Então nós vamos tratar praticamente desses 3 personagens aqui e vendo a cooperação de Saulo para a expansão do Evangelho e a cooperação de Filipe para a expansão do Evangelho. Então o nosso intento aqui é no capítulo 8 mostrar, né, já como o Evangelho se expande a partir de Jerusalém, para fora de Jerusalém. Né? Samaria, né, é o penúltimo área geográfica para o Evangelho alcançar. Foi alcançado. E temos aqui os confins da terra, que é simbolizado em eunuco, que é da Etiópia. Então a gente vê aqui que Atos 1:8 está se expandindo na face da terra, pela pregação do Evangelho. Então esse é o nosso objetivo aqui. Eu vou trazer aqui uma breve introdução e vamos seguir aqui depois com os 2 pontos aqui, vendo a cooperação de Saulo, no contexto aqui, para a expansão do Evangelho, e a cooperação de Filipe para a expansão do Evangelho. Vamos dizer aqui a nossa introdução. O meu tema é o despertar da evangelização no mundo, a partir de Jerusalém. O livro de Atos narra historicamente o cumprimento profético do Velho Testamento, revelando a chegada do Novo Testamento com a ascensão de Jesus Cristo ao céu. E a expansão da igreja no mundo a partir do derramado do Espírito Santo sobre os discípulos e apóstolos de Jesus. Atos narra, de modo extraordinário, o avanço do Evangelho de Jesus Cristo, além das fronteiras de Israel. A narrativa de Atos cumpre literalmente o que está escrito em Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder, isso aqui é falando para os discípulos, a igreja do Senhor, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, no caso aqui, e os confins da terra. A missão dada aos apóstolos e aos discípulos de Jesus para a evangelização do mundo está fundamentada em Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20 foi a razão principal para o Espírito Santo ser derramado na festa de Pentecostes. A missão da igreja, irmão, não é falar em línguas esquisitas,
que ninguém entende nada e também quem fala não entende nada. Não é ter visões de anjos e do futuro, nem de receber uma nova revelação, nem de rodopiar sobre o poder do Espírito Santo. Aqui, entre aspas. Nem de entregar profecias encomendadas para fulano e beltrano, nem tomar posse da bênção, nem decretar isso e aquilo, nem ungir os homens como apóstolos e arcanjos, nem de se tornar impérios financeiros, enganando as pessoas com falsos milagres de cura. Esse nunca foi o papel da igreja. Não foi para isso que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja. O derramado do Espírito Santo foi para a evangelização do mundo, de modo ordeiro, consciente e desafiador. Porque é um desafio, irmão, pregar o Evangelho do Senhor para a igreja, para mim e para você. Seja lá onde você está plantado. O capítulo 8 de Atos narra o avanço da igreja sob o poder do Espírito Santo a partir da perseguição do Sinédrio por meio de Saulo e do Império Romano. A igreja é empurrada para sair de Jerusalém na direção dos confins da terra. No capítulo 8, temos 4 personagens centrais na expansão da igreja para fora dos muros de Jerusalém. Saulo, os 2 apóstolos, Pedro e João e Filipe. Paulo, mais tarde, em Romanos 8, 28, afirmou o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo falou isso lá em Romanos, um pouquinho lá na frente. A aplicação desse verso à vida de Estevão, Pedro, João, Filipe e Saulo é chocante e impactante. Vamos lá. Estevão foi apedrejado pelo Sinédrio com o apoio de Saulo por amor a Cristo. O verso diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o apedrejamento de Estevão cooperou para o seu amor a Deus. Não é chocante, impactante isso, em nosso contexto? É, irmão. Paulo, lá na frente, foi martirizado por Roma por amor a Cristo. João, que está aqui também como personagem, foi exilado aos 96 anos em Patmos por amor a Cristo. Filipe foi disperso pela perseguição que assolava Jerusalém para evangelizar Samaria, Azoto e Cesareia por amor a Cristo. Pedro foi martirizado por Roma por amor a Cristo. E o verso diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí você pergunta, mas pastor, qual foi o propósito de Deus na vida de Saulo, de João, de Pedro, de Filipe, de Estevão? Porque ao olhar assim, parece que foi um desastre. Irmão, aos olhos da sociologia, da filosofia humana, foi um desastre. Mas o que está em voga aqui não é a análise pelos olhos da sociologia, ou do humanismo, ou da filosofia humana. O que está em foco aqui, irmão, é o propósito de Deus na vida deles. Eles foram chamados e vocacionados para servir ao Senhor. Assim como eu, assim como você. É nessa realidade de perseguição, dispersão da terra natal e martírio que se confirma a segunda parte do versículo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual era o propósito aqui da vida desses homens? Serem massacrados, perseguidos por causa do Evangelho. E isso contribuiu para que eles amassem mais a Deus ainda. Não parece uma incoerência com a filosofia de vida hoje? Que ninguém pode tocar mais em ninguém. É todo mundo assim, cheio de dores, de ai-dodói. Isso mesmo. O propósito chamado da vocação desses servos de Deus foi a evangelização do mundo gentil sob a implacável perseguição
prisão e martírio por amor a Cristo. São estes fatos que aumentam o amor por Cristo e a cooperação para o bem dos servos de Cristo. É uma contradição profunda com a nossa filosofia de vida hoje. Hoje, para você vir para a igreja, irmão, é um sacrifício. Se está chovendo, está chovendo. Se está muito calor, está muito calor. Se está no frio, está muito frio. A história da igreja do Novo Testamento começa com a perseguição a Pedro e João, com o martírio de Estevão e a perseguição ferrenha de Saulo contra a igreja e a dispersão dos discípulos do Senhor pelo mundo, fora de Jerusalém. Quando olhamos para a história da maioria das igrejas evangélicas brasileiras dos nossos dias, perguntamos: cadê os Estevão? Cadê os Pedros? Cadê os Joões? Cadê os Filipes? Cadê os Paulos? Precisamos conhecê-los em nossos dias, precisamos. Com essa paixão por Cristo, com esse amor pelo Evangelho, com essa disposição de se gastar pela pregação do Evangelho. Irmãos, essa narrativa impactou a minha vida profundamente quando eu comecei a estudar esse texto aqui e observar isso em mim. Cadê, Marcelo, o seu fogo, a sua paixão para testemunhar o Evangelho? Vivemos dias de sequidão espiritual, dias de frieza e carnalidade, dias de acomodação geral, dias de pouco caso com a missão da igreja e com o chamado e a vocação pessoal. Que qualquer coisa, irmãos, tira a igreja da nossa agenda. Em nossos dias, a perseguição aos cristãos no mundo não tem mais o efeito de sacudir a maioria das igrejas para orar, para testemunhar a Cristo. Nos adaptamos e nos moldamos à realidade da perseguição. A igreja não tem qualquer interesse mais em estender a mão para ajudar os nossos irmãos perseguidos por amor a Cristo. Aí pelo mundo. A gente nem se interessa em saber como é que eles estão. Às vezes nem faz parte da nossa oração durante a nossa devocional diária. Se é que há devocional diária em nossas vidas. Esse texto aqui, irmãos, é um chamado a mim e a você. Para a gente observar homens simples. Simples. João, Pedro, Filipe, Estevão. Esses homens aqui não tinham um currículo de formação universitária, não tinham isso. Não eram doutores, não eram PhDs, não eram nada, eram homens simples, normais, mas que amavam a Cristo e morreram por causa dele. Não negaram a sua fé. Por adiante. Observar os capítulos 2 a 8 de Atos, somos impactados com o efeito da pregação de Pedro e de Estevão na sociedade judaica por amor a Cristo. A palavra de Deus se alastrou no poder do Espírito Santo na vida destes servos de Deus, convertendo milhares a Cristo, inclusive muitos sacerdotes, e também revelando a histórica rejeição do povo judeu ao Messias. A rejeição, a perseguição e o martírio se intensifica contra a igreja do Senhor a partir da morte de Estevão e vai se alastrar por todo o Novo Testamento até os nossos dias. Perseguição, traição, rejeição, condenação, prisão e morte. Está tudo aqui no contexto aqui. O diabo vai usar todos estes meios para que o Evangelho de Cristo não se espalhe pelo mundo. Contudo,
Isso não vai impedir o avanço do reino de Deus no mundo por meio do poder do Espírito Santo. A igreja do Senhor fiel vai triunfando sob o poder do Espírito Santo, evangelizando o mundo, aguardando a volta de Cristo. Irmãos, isso aqui é impactante em nosso contexto, em nossa história, em nossa realidade. A gente não sabe o que se passa lá no Amazonas. A gente não sabe. Mas a igreja lá está crescendo, se expandindo. A gente não sabe o que se passa no norte da África. Mas a igreja lá está crescendo, se expandindo, mesmo com toda a perseguição do mundo muçulmano lá. Na Índia, com os hindus também perseguindo a igreja do Senhor, que lá na Índia é proibido evangelizar no meio da rua. Se você for evangelizar por outro jeito, você é expulso do país e nunca mais volta. No Canadá, também é proibido hoje em dia evangelizar no meio da rua. Se você for pego, você é expulso do país, nunca mais volta. Mas isso não impede o avanço da igreja, porque ela se move pelo poder do Espírito Santo e pela oração das outras igrejas do mundo, ao redor do mundo, irmão. Isso é tremendo, irmão. Deus tem levantado homens, mulheres, famílias, para que esse evangelho alcance o mundo ainda não alcançado pelo evangelho. Primeiro ponto da nossa pregação, a cooperação de Saulo para o avanço do evangelho aos gentios, versos de 1 a 3. A gente já leu aqui, eu não vou ler aqui mais o texto, não. Depois a gente vai continuar aqui na exposição. Foi o próprio Paulo que afirmou em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nesse texto que Paulo falou em Romanos 8:28, nós observamos dois fatos claros aqui. O primeiro, a soberania de Deus governa a história da humanidade e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus é soberano aqui na história. Se você acha que você governa a sua vida, eu tenho uma boa notícia para você. Pode ser até que não seja tão boa. Você não governa mais a sua vida. Quem governa ela é Deus. Esse é o ponto. E você está cumprindo o propósito dele. Esse é o ponto. É o segundo ponto aqui. Segundo ponto. Os propósitos soberanos de Deus se revelam nas circunstâncias da vida humana. Em qualquer uma delas. Mas você está cumprindo o propósito dele. É isso que o verso está dizendo. Essa soberania aqui. Ao olharmos para o testemunho de Saulo no final do capítulo 7 e início do 8, a conclusão que chegamos é: Deus está usando Saulo, naquele contexto, para cumprir o seu soberano propósito redentivo para os gentios. Lucas evidencia o testemunho de Saulo para ressaltar o capítulo 9, que nenhum mortal pode lutar contra os aguilhões de Deus. E Paulo aqui, irmãos, está lutando desesperadamente contra Deus. Saulo queria destruir a igreja, indo de casa em casa, porque a igreja naquele contexto era nas casas. E arrastava os homens e mulheres, lançando-os na prisão sob a condenação. São crentes. Em Atos 24, quando Paulo pregava, em sua defesa, para o rei Agripa, disse o que ouviu de Jesus no caminho de Damasco. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ele viu isso de Jesus Cristo. O que isso significa? A palavra recalcitrar significa dar coice, lutar contra. Então é um animal selvagem. É uma coisa assim que você não doma. É um indomável. Então ele recalcitra, ele dá coice, ele esburra, ele pula, ele faz um monte de coisa, para não ser controlado por ninguém. Ou por nada. Aguilhão é uma vara com ponta de ferro usada para dominar um animal enfurecido. Então, o que é que está acontecendo aqui? Deus está usando o quê? O seu aguilhão em quem? Em Paulo. Para domar essa fera. Assim como ele domou a minha, sua vida. Ou você acha que você é melhor do que Paulo? Eu creio que não. Eu creio que não. Os pecados são os mesmos.
Deus estava domando Saulo com seus aguilhões, desde que ele ouviu a pregação de Estevão no Sinédrio. Deus martelava a sua consciência e ele, como um animal raivoso, lutava contra os aguilhões de Deus, até que os aguilhões de Deus o dominam e o levam ao chão no caminho de Damasco. Então aqui a gente já vê Saulo aqui, né, lutando contra o que ele ouviu de Estevão. Deus estava ali, ó, no coração dele. Pá, 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 Estevão está correto. Jesus Cristo é o Redentor, é o Salvador. Vocês têm rejeitado ele. Ele estava desesperado, irmão. Por isso que queria exterminar todas as, queria acabar com a igreja. O que Saulo fez em Atos 8 é de suma importância para os propósitos de Deus revelados em Atos 1:8, que é alcançar os confins da terra. Saulo promove uma perseguição feroz à igreja em Jerusalém, levando os crentes a se dispersarem por várias regiões do império. Nós temos aqui a primeira diáspora do Novo Testamento. A partir dessa perseguição, Felipe chega a Samaria, testemunhando a graça salvadora de Cristo, né? E obriga também a Pedro e João irem lá para confirmar isso aí. Então também arranca João e Pedro para Samaria, irmão. Parece algo comum, né? Algo normal, né? Mas não é normal. Samaria não era um lugar bem quisto pelos judeus. Nunca foi. Estão lembrando de Evangelho de João, capítulo 4? Quando Jesus para em Samaria com sede. E o que é que a mulher samaritana diz para ele? Os judeus não conversam com os samaritanos, não se dão com os samaritanos. Então havia uma rixa ali, né, histórica, desde a Síria, há muito tempo atrás. Em 722, quando a Síria levou cativo Israel ao cativeiro e misturou os judeus com os gentios. Então, Samaria, né, ou os samaritanos, é essa mistura de povos. Eram tipo como gentios para os judeus. Então, não é uma coisa assim. E Pedro e João irem lá, principalmente Pedro, que era assim, né, um judeu ortodoxo. Isso aqui, irmão, é tremendo. Samaria aparece nos evangelhos em João 4. Quando Deus derrama sua graça salvadora sobre uma mulher samaritana. Os samaritanos eram um povo que os judeus consideravam impuros. Porque o rei assírio, quando se criou a cidade misturou os gentios com os judeus de Samaria. Por isso os judeus não consideravam os samaritanos judeus puros. Era uma gentinha qualquer. Lá está o evangelho sendo pregado e o povo abraçando o evangelho. Filipe é disperso pela perseguição de Saulo. Saulo é responsável por isso aqui. E chega aos samaritanos. Eles abraçam o evangelho e Pedro e João são enviados para lá, né, pela igreja de Jerusalém, para confirmar e orar por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Irmãos, não é necessário muito esforço para entender a mão soberana de Deus escrevendo a história da igreja, através da vida de Saulo, por meio da perseguição que promoveu, não é, a evangelização de Samaria por meio de Filipe. A ação que promoveu o mover da igreja de Jerusalém até Cesareia, passando por Samaria e Azoto, foi a perseguição de Saulo, que nesse contexto lutava contra os aguilhões de Deus. Filipe não para em Samaria. Ele passa ainda, né, por Azoto e vai parar em Cesareia. Atos 8:1-3 diz: E Saulo consentia na morte de Estevão naquele dia. Naquele dia, na morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Foi imediato. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, encerrava-os em cárcere. Observe que as igrejas eram nos lares, e Saulo chegava arrombando as portas, arrastando os crentes para a prisão, sem qualquer apelo. Saulo era um homem de sangue nas mãos.
violento e obstinado em perseguir e destruir a igreja do Senhor. No começo aqui do livro de Atos, ele confessa este pecado 6 vezes no Novo Testamento, em suas cartas endereçadas à igreja de Corinto, Gálatas, Filipenses e Timóteo. Nós vamos dizer aqui apenas ele confessando esse pecado, dizendo quem ele era, a igreja de Corinto, Gálatas e Timóteo. Em 1 Coríntios ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 9. Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois perseguia a igreja de Deus. Olha só. Tem que ter consciência disso. Gálatas 1,13. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. É a sua confissão de pecado. 1 Timóteo 1,13. A mim, que no passado era blasfêmio, perseguiçor e insolente. Foi esta furiosa obstinação em destruir a igreja do Senhor que promoveu a expansão do evangelho para Samaria, Azoto e Cesareia, inclusive a Etiópia, por meio do etíope. O efeito da perseguição saulina contra a igreja avivou a igreja a cumprir a evangelização dos povos conforme Atos 1:8. Irmão, isso é a história da igreja. Isso é o mover de Deus. Então, não se espante com o relatório das igrejas perseguidas no mundo. Não se espante com isso, porque isso não é de hoje, é de sempre. É de sempre, gente. Isso é um sinal para mim e para você, de que o Evangelho se expande, incomoda, transforma, muda, restaura, conserta a vida das pessoas. É a verdade de Deus que impacta, que confronta o pecado da humanidade, o meu e o seu pecado. Não é outra coisa não, irmão. Não é essa agenda woke que está aí fora aí não. Essas ideologias que estão aí. Seja tolerante a tudo, isso não vai adiantar absolutamente nada no final da história. Nada, nada, nada. Porque não transforma ninguém. Não muda ninguém. A única coisa, irmão, desse mundo que muda a vida das pessoas é a pessoa de Cristo, o seu evangelho, a sua palavra. E no contexto aqui, irmão, Filipe pregava a palavra de Deus. É pregação pura, explícita, não é? Ensinando, expondo a Escritura, não é outra coisa não. Ele fazia sinais e maravilhas, mas era a confirmação daquilo que ele pregava. Não era o inverso, não, como acontece hoje. Os sinais e maravilhas hoje são o centro da atenção da igreja. E a palavra não existe mais. Inverteram os valores, inverteram as posições dos fatos hoje. Hoje é só milagre, prosperidade, cura, libertação, só isso, mais nada. Ninguém quer saber de doutrina, de palavra de Deus. Mas não foi isso que Filipe fez. Ele pregou a palavra de Deus. E os sinais acompanhavam a sua pregação. É diferente as coisas. Muito diferente. Porque eles se alegraram do que eles ouviam de Filipe, não do que eles viam. Essa é a diferença. Milagre não salva ninguém. Cura não salva ninguém. Nunca salvou. Nunca salvou. Salva da doença. Ele salva. Liberta dos demônios, liberta. Mas, se você não crê, não passa disso. Não passa disso. Mas a palavra, quando entra no nosso coração, ela transforma. Ela transforma. Hoje, segundo os dados da missão Portas Abertas, 50 países literalmente perseguem a igreja do Senhor, hoje no mundo. 50 países, perseguição terrível. A maior parte são países com a religião islâmica, né? Os muçulmanos hoje. Eles não dão folga. Não dão folga. E é interessante isso, irmãos, que os países onde eles chegam, eles são aceitos. Né? Chegam no Brasil, abre mesquita. Tem uma mesquita aqui em Belo Horizonte, lá no bairro Mangabeira, uma mesquita mesmo islâmica. Agora, vai no país dele para abrir uma igreja, se você consegue.
Você não consegue abrir. Eles não deixam. Não deixam. Mas nos países aqui, a gente vai e deixa abrir. Olha a contradição das coisas. E eles pegam o quê? Não, islamismo é da paz. Alá é da paz. Mas de fato, irmãos, não é. Não é. Eles são intolerantes ao cristão. Não toleram o cristão, nem qualquer outra coisa. Agora veja só. 50 países no mundo perseguem a igreja do Senhor. Esta realidade, hoje, não incomoda a maioria das igrejas dos nossos dias. Não incomoda. Irmão. A maioria de nós está anestesiada pelo conforto, pela prosperidade, pelas regalias e distrações do mundo. Essa é a realidade. Você, para levantar uma oferta missionária, é um sacrifício absurdo. Absurdo, irmão. Porque parece que a igreja não entende. Quando deveria ser o oposto. Nem deveria haver campanha para se levantar uma oferta para poder aplicar em missões. Não deveria ser assim, deveria ser o inverso. Porque nós estamos anestesiados, preocupados com o nosso conforto, com nós mesmos, com o nosso umbigo, com a nossa prosperidade. Esquecemos do mundo lá fora. Quem se importa em evangelizar? O bairro do Jardim Canadá? Ou o mundo lá fora? Quem está interessado nisso, com o coração ardendo por isso? Pastor, vamos lá, a gente precisa sair para pregar nas ruas aqui, levar folhetos, falar de Jesus, sabe, mostrar que é igreja e tal. Não é? Quem está interessado nisso? Quem se desperta para isso? Não deveria ser assim, irmão. Deveria ser o inverso. Quem se importa em abrir mão para ajudar financeiramente os missionários hoje da nossa igreja? Ou que você conhece que estão então lá fora? Quem se importa em orar por essas igrejas ou por esses irmãos? Diariamente, continuamente, obstinadamente. Quem se importa em dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Porque essas são atitudes que nós deveríamos ter como igreja. Naturalmente e organicamente, como está acontecendo aqui, no capítulo 8. Ou você não acha que, ou você pensa que você não está em perseguição. Nós estamos em perseguição, irmão. Olha como está o nosso país. A realidade moral do nosso país, a realidade ética, a justiça do nosso país, como é que anda. O que quer empurrar de goela dentro em nossa vida adulterando e quebrando nossos costumes, querendo que a gente aceite um monte de coisa que a palavra é contra. Isso é perseguição, irmão. Ainda não chegou a física, mas está chegando. É coisa absurda, e a gente está achando isso normal. Não é normal. Deus está chacoalhando a sua igreja, e a gente está dormindo em berço esplêndido. Quando não deveríamos, irmão. Eu não me coloco como exemplo disso. Eu me envergonho disso. Porque eu faço parte também desse povo que está adormecido. Isso me entristece profundamente o coração. Quando não deveria. Culto de oração. A igreja deveria estar abarrotada. Mas é o inverso. Pouquíssimas pessoas. Culto de doutrina, dando Apocalipse. Saber o que vai acontecer nos últimos dias, para estar atento e estar conhecedor da revelação de Deus em Apocalipse. Era para a igreja estar gente pelas janelas aqui. Não. Vazio. O que isso mostra? Que nós estamos anestesiados. Dormindo em berço esplêndido. Quando nós não deveríamos estar dessa forma. Precisamos que Deus nos chacoalhe, nos avise o coração. Deus usou a perseguição de Saulo para que o evangelho chegasse aos gentios, por meio dos seus servos. Que ele use as circunstâncias que nos cercam
para proclamarmos o Evangelho do Senhor a partir de onde estamos, até o mundo inteiro. Segundo ponto, a cooperação de Filipe para o avanço do Evangelho aos gentios, versos 4 e 8, 26 a 40. Vamos caminhar aqui, também trazendo aqui um resumo panorâmico. A maior parte da narrativa do capítulo 8 se refere ao testemunho de Filipe. Agora, quem é Filipe? Lucas revela Filipe pela primeira vez em Atos 6, quando surge a crise na distribuição da oferta para as viúvas judias de fala grega. Filipe é um dos 7 homens judeus de fala grega escolhidos pela igreja para servir à mesa das viúvas. Seu perfil é descrito por Lucas no capítulo 6, como um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria e cheio de fé. É o segundo da lista dos 7. O primeiro é Estevão, que já está morto, já morreu. Está no céu com o Senhor no contexto aqui da carta. Mas deixou o seu legado, deixou a sua escrita, deixou o seu testemunho, que está registrado aqui por Lucas, para mim e para você. Este servo do Senhor, que coopera com o avanço do Evangelho em direção às confins da terra, é este servo que vai fazer isso. Ele vai sair de Jerusalém. Ele vai ser lançado para fora de Jerusalém. Vejamos os versos 4 a 8, a princípio. Aqui também é uma visão panorâmica. Enquanto a perseguição de Saulo seguia em Jerusalém, muitos discípulos foram dispersos pelo Império Romano. Iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Olha só, iam, mas pregavam a palavra de Deus. Eles não se acomodaram, não se acovardaram. Lucas não narra quantos discípulos foram dispersos, e nem para onde eles foram. Mas ele afirma que o efeito causado pela perseguição de Saulo era, eles iam por toda parte e pregando a palavra de Deus. Então a perseguição de Paulo teve um efeito tremendo. Lançaram a semente em todo o Império Romano ali. O que devemos destacar nesse contexto é que a perseguição de Paulo não acovardou nem silenciou a proclamação do Evangelho de Deus. Seus servos, mesmo fugindo da ira de Saulo, pregavam o Evangelho. Isto é, o que receberam de Cristo era maior e mais poderoso que a ira de Saulo. Eles não amaram a própria vida, eles amaram a Cristo. Os versos 5 a 8, Lucas destaca o testemunho de Filipe. Ele foi para Samaria e ali anunciava Cristo aos samaritanos. Olha o verso 6. Narra 3 fatos que testemunham que Filipe era um servo do Senhor cheio do Espírito Santo. Primeiro, ele atraía as multidões. Não que era ele, era a ação do Espírito Santo sobre ele. Segundo, a multidão unânime dava atenção às coisas que Filipe dizia. E ouvindo, eles prestavam atenção a tudo e concordavam com o que ele pregava. A ação do Espírito Santo, convencendo, trazendo, chamando. Terceiro, e vendo os sinais que ele fazia. Os sinais eram a confirmação real e autêntica do que ele pregava. Ele pregava a graciosa salvação de Cristo Jesus. Coxos curados e endemoniados libertos. E o Evangelho alcançando os corações desses samaritanos. Olha o verso 8. Traz a consequência da pregação de Filipe. E houve grande alegria naquela cidade. Irmão, o que transforma uma sociedade, um povo, uma nação, não é um avanço tecnológico, não é um avanço social. Isso é bom. Mas o que transforma de verdade o coração de uma sociedade é a pregação do Evangelho, que vai encher de alegria o coração das pessoas, independentemente das circunstâncias que elas estejam vivendo. Esse é o fato aqui. Ou você acha que não existia pobre em Samaria? Era um povo rejeitado pelos judeus, naquele contexto ali. Havia corpos, doentes, enfermos, endemoniados, havia tudo isso lá. Essa bagaceira de pecadores como eu e você, que fomos alcançados pelo Evangelho. Esta era a segunda vez que os samaritanos foram agraciados pela misericórdia de Deus. A primeira foi com Jesus. João 4,
39 a 42 diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. A única cidade onde Jesus pisou, que andou, foi essa que pediu para ele ficar. Fica aqui, Senhor. Permaneça aqui conosco. Nós queremos mais do Senhor. Esse era o desejo da cidade. Nem em Jerusalém houve isso. Nem em Cafarnaum. Mas entre os samaritanos, irmãos, pediram-lhe que permanece conosco. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa de você, do que você falou, que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas, irmãos, por causa da palavra de Jesus, não foi por causa dos sinais. Isso não impacta, não? Claro, porque hoje o mercado aí, né, evangélico, é só sinal. Sinal, pura maravilha, mas cadê a palavra? Perdeu-se. Eu não estou dizendo que não são crentes, não estou dizendo isso, de modo algum. Eu não posso julgar isso aí. Eu estou falando o seguinte, que o foco não são os sinais no culto na igreja, mas sim a pregação da palavra. Os sinais podem vir a rebote, podem vir como confirmação que Deus vai se manifestar. Se não, continua a palavra. Filipe reavivou no coração dos samaritanos a salvação que Jesus havia trazido para eles. Filipe foi um renovo de Deus novamente na vida dos samaritanos, pregando a palavra de Deus. Isso aqui é lindo demais. Se Israel rejeitou, perseguiu e matou os servos do Senhor, os samaritanos os recebem de coração aberto. Lucas encerra assim a estadia de Filipe entre eles. E houve grande alegria naquela cidade. Onde o evangelho de Cristo é recebido, a alegria invade o coração dos que o recebem. De quem recebe a Cristo. Os versos 9 a 13, Lucas faz um contraste entre a conversão dos samaritanos e a falsa conversão de Simão. Esse aqui é um contraste aqui. Simão é o tipo de crente que só se interessa pelos sinais. Tem alguma coisa a ver com os nossos dias? Seu foco é ter o poder dos sinais para ter fama e ser conhecido como um ungido do Senhor. É o que ele quer aqui. Só uma coisa verdadeira há em Simão: o desejo por poder, fama. A sua conversão foi da boca para fora, segundo os comentaristas que eu leio. Não teve consistência. Pedro repreende, dizendo o seguinte, olha que coisa interessante: seu coração não é reto diante do Senhor. Ele cortou logo, porque ele queria comprar o Espírito Santo para poder ungir as pessoas com o Espírito Santo, para mostrar que ele tinha o poder, que ele era aquele grande mastro, né, que ele era um mastro, que ele enganava as pessoas com a magia. Agora ele vê que existe uma realidade espiritual, né, isso está com os servos do Senhor. Então ele quer o quê? Ele quer continuar na mesma posição de um grande poder, como era conhecido ali em Samaria. E Pedro cortou logo. Você não converteu coisa nenhuma. Seu coração não é reto para dentro do Senhor. Arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Você está cheio de inveja e preso à sua maldade. Lembra de Ananias e Safira? Mesma coisa. Mesma coisa. Lucas não narra o final da história de Simão. Fica em aberto. Simão pede para que Pedro interceda por ele, mas a gente não sabe da história. Os versos 26 a 40, Filipe é levado pelo Espírito Santo para evangelizar um etíope. Essa narrativa de Lucas é sem igual. No contexto do Novo Testamento, nenhum apóstolo vivenciou a experiência do arrebatamento, nem mesmo Paulo.
quando fez suas viagens fundando a igreja no mundo gentil. O que é importante nessa passagem? O importante é, o evangelho chega a um etíope, a um homem temente a Deus, um gentio que adorava o Deus de Israel. Filipe, levado pelo Espírito Santo de Deus, rompe as fronteiras étnicas e evangeliza um homem do norte da África. Por meio, não é, de Cristo, ele alcança a nação da Etiópia. Etnia da Etiópia. Lucas também não narra, né, o que esse etíope fez quando voltou para a sua terra, mas a gente subentende que pelo mover do Espírito Santo ele chegou lá e proclamou o evangelho ali. Há um contraste violento entre a nação de Israel e a Etiópia. Israel, em toda a sua história, rejeitou o Messias, perseguiu e matou o servo do Senhor, que anunciava a salvação de Deus em Cristo Jesus. Nesse contexto, uma nação pagã, uma nação etíope, representada pelo eunuco etíope, acolhe e recebe de coração aberto a mensagem da salvação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, a gente não pode medir o poder do Evangelho. Apenas se dispor para ir e para pregar o Evangelho. Você não é chamado para convencer ninguém, mas para testemunhar apenas a Cristo, nada mais que isso. Quem convence do pecado do Espírito Santo não é você. Tanto os samaritanos como o eunuco etíope receberam de coração aberto a palavra do Senhor, exposta pela boca de Filipe. Em Samaria houve sinais e milagres. Como etíope, nada de sinal, nada de milagre. Apenas a exposição da palavra de Deus a partir de Isaías 53, 7 e 8. Estou vendo aqui, irmão, que não são os sinais, é o poder da palavra que transforma, que muda, que alcança, que salva, que liberta o coração. A palavra de Cristo. O texto diz, então Filipe explicou, e começando com Isaías 53, 7 e 8, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Filipe passou em toda a Escritura, explicando o propósito redentivo de Deus em Cristo Jesus. O verso 39 narra o resultado dessa sua exposição. E este, o eunuco e o etíope, foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Irmão, o que entra numa situação de alegria, irmão, é a palavra de Deus, são os seus princípios, essa relação com Ele. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, você vai estar alegre, e você vai ser convencido pelo que Deus cuida, guarda a sua vida e tem propósito sobre ela. Você está salvo da condenação eterna. Você não vai para o inferno. Irmão, você deveria encher nosso coração de grande alegria. Não de lástima, não de murmuração. Porque Deus vai usar esses circunstâncias para moldar a nossa vida a ser igual à vida de Cristo. A mesma alegria que houve entre os samaritanos é a mesma que encheu o coração do etíope e ele seguiu o seu caminho. Ele seguiu o seu caminho cheio de alegria. O Evangelho de Cristo faz com que sigamos o caminho de Deus cheio de alegria, pois Cristo é a nossa presente companhia. Ele falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem me leva a Deus é Cristo, por meio do seu caminho, por meio da sua verdade e por meio da sua vida. Isso que encheu o coração do etíope, essa mensagem de esperança, de salvação. Isso aqui tudo vai passar, gente. Você não vai levar nada. Meu pai morreu agora em junho, dia 8 de junho, e todo o seu império ficou, ele não levou nada. Não levou nada. Estava lá no velório, só a roupa do corpo. Tudo foi tirado, anel, foi tirado o relógio do braço, foi tirado tudo. Nem de sapato ele estava descalço. Só um paletó, uma calça,
E o fogo consumiu, né? Ele foi cremado. Mas tudo que ele juntou, ele deixou, ele não levou nada junto. Ninguém vai levar nada, gente. Nada disso aqui. Porque o tesouro que nos espera lá é muito maior do que tudo que você tem guardado aqui. Não limite a sua vida a essa vida material. Ela é boa, mas saiba colocar os limites. O foco central é Cristo. Quem deve dominar a sua vida é Cristo, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Não são as coisas. As coisas perecem, se desfazem, se perdem, perdem seus valores. E você, quando morrer, não vai levar nada. Só os faraós pensavam dessa forma. Levavam toda a sua riqueza para o túmulo, ainda mais as mulheres e os seus escravos. Era todo mundo morto com ele. Olha só a ideia. Porque lá no céu eles vão estar servindo a você. Ninguém vai fazer isso, mas isso não existe. Mas existe o quê? A nossa esperança, né, em Cristo Jesus. Eu espero me encontrar com meu Pai, né, na glória. O verso 40 narra a ação da evangelização de Filipe após evangelizar Samaria e o Eutico. Ele chega ali arrebatado, né? Ele chega a Azoto, seguindo viagem, evangeliza todas as cidades até chegar em Cesareia. Olha só o trajeto de Filipe. F.F. Bruce, ele comenta aqui esse verso 40 aqui, é muito interessante ele diz aqui. Ele diz o seguinte: Filipe apareceu em seguida em Azoto, ele foi arrebatado, né? Antiga cidade filisteia, cerca de 32 quilômetros ao norte de Gaza. Dali ele seguiu para o norte, pela estrada costeira, pregando o evangelho em todas as cidades por onde passou, até que finalmente chegou a Cesareia. Lá ele parece ter se estabelecido. Lá vamos encontrá-lo em Atos 21:8. Ele está em Cesareia. E o que acontece lá? Ele recebe quem em sua casa? Aquele que provocou a sua fuga de Jerusalém, Paulo. Ele recebe Paulo em sua casa. Filipe, de perseguido por Saulo, no capítulo 8, em Atos 21:8. Agora Paulo é seu irmão em Cristo, colaborador e anfitrião. Ele recebe Paulo, ele colabora com Paulo, ele é anfitrião de Paulo. Como Deus muda a história dos homens, né? Por causa do Evangelho, pelo Evangelho, para o Evangelho. Irmãos, que Deus nos abençoe para seguirmos testemunhando o Evangelho de Cristo ao mundo a partir aqui de onde estamos. Que Deus nos ajude, que nos aqueça a alma e o coração para sermos fiéis ao chamado, à nossa vocação. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, encerrando a nossa exposição. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. É tão rica, Senhor, e que nos ensina tanta coisa, mas a principal dela, Senhor, é a pessoa de Cristo, é a palavra de Deus em nossa vida. Gera vida, gera alegria, gera vida, confiança, fé, esperança, exortação, crescimento. Ó Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, da nossa limitação, da nossa cegueira espiritual, da nossa preguiça, do nosso comodismo, Senhor. E nos avisa, Senhor, para amarmos o Teu nome, Senhor, e testemunharmos a Tua palavra, Senhor, com alegria e com gozo, a partir de nós instantes, e a nos dispor a orar pelos missionários, a ajudá-los financeiramente, a participar para a nossa igreja no mundo. Ajuda essa igreja, Senhor, quebranta-nos aqui, Pai. Assim que oramos em nome de Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus que há sobre essa terra, agora até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Amém.